Reviravolta no caso Gisele. Sangue em box contradiz versão do marido. Entenda o caso. Naquela manhã, o prédio acordou com um silêncio estranho, como se o ar estivesse pesado demais para respirar. No alto de um andar elevado, dentro de um apartamento fechado, a soldado Gisele, com 32 anos, foi encontrada ferida após um disparo. O que parecia um caso encerrado começou ali, com um telefonema e uma versão que soou limpa demais. O marido dela, um tenente-coronel experiente, disse que tudo aconteceu rápido. Ele teria discutido com Gisele, falado em separação e seguido para o banheiro. Segundo ele, entrou no box, ligou o chuveiro e cerca de 1 minuto depois, ouviu um estrondo. Um barulho que ele descreveu como uma porta batendo forte. Quando saiu, encontrou Gisele caída na sala em meio ao sangue. A notícia se espalhou com velocidade. A palavra que tentaram usar no início foi suicídio. Mas a família não aceitou. Desde o primeiro dia, a mãe e o pai repetiam que aquela versão não combinava com quem Gisele era, nem com o que ela vinha vivendo dentro de casa. Eles diziam que a filha tinha medo, e que esse medo tinha nome e sobrenome. Os parentes começaram a contar o que guardaram por tempo demais. Ciúme excessivo, controle de roupa, controle de maquiagem, controle até do perfume. Pequenas proibições que, juntas, viram uma prisão invisível. E quando as peças começaram a aparecer, a história ganhou um tom que arrepia, porque o perigo pode estar dentro da própria casa. Os investigadores decidiram voltar ao apartamento para reconstituir a cena. E foi ali que a reviravolta aconteceu. Peritos do Instituto de Criminalística entraram no local com um objetivo simples: testar se a versão do banho se sustentava. Eles apagaram as luzes, prepararam os equipamentos e usaram luminol, aquela substância que revela o que o olho nu não vê. Quando a luz especial bateu no banheiro, apareceu o que ninguém esperava: vestígios de sangue dentro do box, justamente onde o marido disse que estava no momento do disparo. O ambiente, que deveria estar limpo, apenas com água e vapor, guardava uma marca que contradizia a narrativa. E aí surgiu a pergunta que ninguém conseguiu ignorar: se ele estava tomando banho quando tudo aconteceu, por que havia sangue dentro do box? E mais, como alguém que acabou de viver uma tragédia com a esposa caída no chão, decide tomar banho antes de ir à delegacia? Essa parte virou um nó na garganta até para quem acompanha crimes há anos, porque em cena de crime existe protocolo. O local precisa ser preservado. Nada pode ser mexido, nenhum objeto pode ser reposicionado, nenhuma superfície pode ser lavada. E banho, naquele contexto, vira uma sombra de suspeita. Especialistas explicaram que a partir do momento em que ocorre uma morte violenta, o apartamento deixa de ser um espaço particular. Ele vira um local de crime. Quem sobrevive e está ali tem o dever de entender que não se toca mais em nada. E a liberação do ambiente só pode ser feita pela perícia. Enquanto isso, outro detalhe jogou mais gasolina no incêndio. O exame residográfico, que busca resíduos de pólvora nas mãos, não encontrou nada nem nas mãos do marido, nem nas mãos de Gisele. Esse tipo de resultado não fecha caso sozinho, mas acende um alerta. É mais uma peça solta no quebra-cabeça. A polícia começou a mapear o que aconteceu minuto a minuto. Onde a discussão começou, por onde cada um passou, a distância do banheiro até a sala, a possibilidade de deslocamento, a posição da poça de sangue, a dinâmica do disparo. Quando você junta essas perguntas, percebe que o que parecia simples vira um labirinto. E então, veio mais um elemento que deixou a família em choque. Surgiram relatos de que, dias antes, Gisele teria ligado para o pai e pedido ajuda para sair do apartamento. Ela teria dito que não aguentava mais, que precisava ir embora, mas por algum motivo resolveu tentar mais uma vez. Uma semana depois, ela estava morta. Nos bastidores começaram a circular informações de que o tenente-coronel já tinha histórico de denúncias dentro da corporação. Denúncias de condutas inadequadas, assédios, problemas com subordinados e episódios que, se confirmados, desenham um padrão perigoso. Nada disso prova o que aconteceu naquele dia,
mas muda completamente o peso das suspeitas. A investigação passou a ser acompanhada de perto por diferentes frentes: Ministério Público, promotorias distintas, Corregedoria Militar, Polícia Civil, cada um com uma função, cada um com um pedaço da verdade, porque quando há 2 policiais envolvidos, qualquer falha vira munição para a desconfiança e para a ideia de corporativismo. A família insistia em uma coisa: queremos justiça, mas queremos uma investigação perfeita, sem atalhos, sem pressa, porque um erro agora pode virar absolvição lá na frente. E a pior dor de uma família é ver um culpado sair pela porta da frente por causa de uma etapa pulada. No fim, o caso deixou de ser tratado como suicídio e passou a ser visto como morte suspeita. A palavra que ronda a história é feminicídio, mas ela ainda precisa ser sustentada por laudos, provas e reconstrução técnica. É o tipo de caso em que o silêncio do apartamento guarda respostas, e o luminol só mostrou a primeira parte do que estava escondido. E enquanto a investigação avança, fica aquela sensação que persegue todo mundo que acompanha. Dentro de um lar, onde deveria existir proteção, pode existir medo. E quando uma versão cai, outra verdade começa a nascer, devagar, peça por peça, até revelar a imagem completa.